Estão falando que encontrou um bombom na geladeira, moça? Então, eu tava no banho e aí saí do banho dizendo, Travou. não me deixem esquecer que eu encontrei um bombom enquanto estava tomando banho. E aí, aproveitando, vou compartilhar com vocês, que eu não falei nem antes aqui para ele, que na verdade eu estava eu saí dizendo que eu estava escutando uma partilha do Arnaldo Antunes. E na verdade é a música dele, A Casa é Sua. E aí eu tava lá e curtindo a música, que é uma música que eu gosto demais. E aí, só que aquilo começou a fazer sentido para mim, né? Um outro sentido. O sentido que eu vejo agora, né? Vinculando, relacionando a educação viva, que ele diz: a casa é sua, por que você não volta? E eu fiquei, cara, tá com fogo lá fora. E aí eu continuei escutando e ele vai fazendo relação com as coisas da casa. Eu, cara, ele tá espelhando. Porque daí ele diz assim, onde é que ele diz aqui? Para as janelas se abrirem para mim, só falta você acordar para as janelas se abrirem para mim e o vento brincar no quintal. Porque você não chega agora, até o teto tá de ponta cabeça. O teto é só um teto, ele não tá de ponta cabeça, mas ali ele tá colocando tá colocando algo dele no teto, né? E outro que me chamou a atenção foi do prego. Você diz que ele está falando que o teto está de ponta cabeça e ele está de ponta cabeça. Na verdade, eu faço essa relação, assim, porque o teto tá ali sendo teto, né? Ele tá ali em cima. Mas aí, quando ele diz que o teto está de ponta cabeça, na verdade, eu sinto que é algo que ele está refletindo sobre aquilo. Ele está se sentindo dessa forma, ele está fazendo essa relação com o teto. E aí depois ele diz que nem o prego aguenta mais o peso desse relógio. Né? Que está pesado? Que relógio é esse? Que prego é esse que não aguenta mais? Que peso é esse? E aí na verdade, eu comecei a viajar na música, assim, escutando os versos e relacionando as nossas partilhas, as nossas emoções, aquilo que a gente também muitas vezes olha e faz essas relações. Bem-vindos a mais um podcast do Andorinha. Eu sou Anne. Eu sou o Max Antunes. Sou a Maíra. Eu sou o Eric. Eu sou a Ariene. Estamos aqui para mais um bate-papo entre os guardiões, alguns guardiões. E aí, o que tem ressoado aí para vocês? Agora que tu falou, me ressoou que essa semana eu comentei, acho que foi com o Max, ou numa partilha, que realmente depois que a gente começa a olhar para si, a gente começa a se relacionar diferente com os outros. A perceber que cada encontro fica diferente. A gente começa a olhar mais para si e perceber o que no outro, o que o outro... Filha, agora a mãe tá gravando. O que o outro falando tá causando em mim. Por exemplo, agora o Martim falou, já senti uma leve tensão, assim, por eu estar ao vivo. Então, mas eu percebi isso em mim, né? Percebi que eu tô tensa. Então, a partir disso, agora eu vou tomar uma decisão a respeito de como eu vou agir, sabendo que essa tensão, integrando ela, que ela faz parte desse momento, né? E ela faz parte de mim. Agora eu vou agir com ele, né? Numa perspectiva mais neutra, assim, de que eu não tô com raiva por ele estar me interrompendo, enfim. Mas assim a gente passa a se relacionar com os outros, né? Percebendo que muitas das nossas reações, quando alguém fala algo, parte de uma emoção descontrolada, que a gente não está ciente. Então, encerro aqui, vou fazer um contorninho e já volto. Show! Ao vivo, minha gente. Eu acho curioso, assim, o fato de que quando a gente se abre a estar atento a todo momento, toda e qualquer coisa pode nos chamar a atenção e aí a gente pode trazer isso para dentro, trazer isso para si e ver o que isso tem a nos dizer.
A sensação de estar atento a todo momento, para mim, é muito próxima da sensação de estar gravando e de estar diante de um público, diante de uma plateia. Acontece que esse segundo me causa uma tensão que eu não preciso ter quando eu só estou presente no momento sem essa plateia. Mas é a mesma coisa, é a mesma situação. Eu estou aqui vivendo agora. Você pode estar escutando isso depois, mas eu estou aqui vivendo agora, presente. A tensão está com o fato de estar gravando. Então, essa tensão com o fato de estar gravando, ela é percebida por estar presente. Mais uma para integrar ao vivo. Presença, então, é isso? É uma possibilidade. Então, vamos. Acho que hoje meu foco talvez esteja na música mesmo. Porque antes disso eu estava escutando uma música do Caetano. E aí ele falava... Não falta... se não falta... se eu não tenho nenhuma falta... Se eu não tenho nenhuma falta, então eu não me falta nada. Se eu não quero nada, não me falta nada. E aí eu fiquei pensando, aí eu lembrei que a gente estava falando esses dias sobre as faltas, né? Sobre ser buscador, sobre buscar. E aí logo depois veio essa do Arnaldo Antunes, de porque você não volta logo. E aí de novo me veio essa coisa do foco fora, da ansiedade que isso gera quando a gente está com o foco fora. E querendo ou não, estar presente é estar no aqui, no agora, vivendo tão somente o que se apresenta. Tirar esse foco que às vezes está lá no futuro e gera ansiedade, o foco que está lá no passado e às vezes causa depressão ou culpa, ressentimento, o foco que está no outro, ou fora de mim no momento presente, mas está fora de mim, está ali em volta e acabo me atropelando nessas distrações. É dizer que eu vou cuidar do filhote aqui, fica tranquilo ou fica tranquila. Daí eu pego o telefone e estou cuidando do filhote pelo telefone enquanto o filhote está... Fulano, vem cá. Vamos brincar? Vamos fazer isso? Vamos pintar? Não, filhote, só um pouquinho. Eu tô fazendo uma coisa aqui, já vou. Pode ir brincando. Foco fora. E não só, né? A gente se ilude. Eu vejo que nós adultos nos iludimos achando que a gente está enganando a criança, né? Tipo assim, não, eu tô aqui, tô te vendo. E a gente acha que consegue enganar eles, né? Eles percebem quando a gente está presente. É só uma tentativa de ilusão, mas é uma ilusão que é nossa. Total. Eu sinto que a gente foi desenvolvendo um medo da presença. Porque o que acontece aqui na presença é você contigo mesmo. Você se encontra, se dá um momento para ver, tá, mas o que está pegando aqui, né? Porque na presença raramente tem o compromisso de amanhã, tem o que eu quero fazer daqui a 5 anos, o que eu vou comer na janta. Não, na presença é eu aqui nessa cadeira, como é que eu estou me sentindo. Então, vejo que às vezes a gente tenta fugir desse lugar para não ver, para não deixar doer, para não sentir o que tem que sentir.
E aí isso vai se acumulando, né? Porque a presença é isso. O agora, não tem o que fazer no agora, é só o necessário, é o respirar, né? O agora é você olhar para si, olhar para o exato momento em que você está. Se é um momento em que eu estou com meu filho, para onde está indo a minha atenção. Então, às vezes, a presença, sinto que traz um caráter um pouco assustador, talvez, daí eu vou ter que olhar para o que realmente está aqui, para o agora, mas na verdade é só o que a gente tem. Mas aí o nosso cérebro vai, né? Vai longe, vai para trás, vai para frente. Mas aí para ficar está sendo um grande desafio para nós, né? Os humanos que estão nessa época, que chegamos até aqui, né? Nessa configuração de sociedade. Enfim. Sinto isso. Tu dá uma baita pista, Maíra, de como estar presente. Estar presente talvez tenha a ver, e para mim tem a ver, com a conexão com o próprio sentimento. Então, a consciência do que eu estou sentindo aqui agora, e que é como o meio ambiente ao meu redor me afeta, que na verdade é o meu reverberar na relação com esse ambiente. Porque o meio ambiente não está fazendo nada comigo. Tudo aquilo que eu percebo de fora, eu percebo em mim. Existe uma ilusão de perceber fora. Tem muito a ver com a ilusão que a Anne trouxe antes também. Talvez todas as nossas ilusões sejam sobre achar. Estou arriscando muito aqui. Dizer que talvez todas as nossas ilusões sejam achar que o que eu percebo está fora. Que tudo que eu percebo está fora. Tão somente fora. Que sim, está fora? Claro que está fora. Mas está dentro. Não estou dizendo que está somente dentro. Por quê? Porque está fora. Está dentro e está fora ao mesmo tempo. Observar as crianças é muito rico para perceber como é estar presente, né? Que é aquilo que elas estão fazendo naquela hora. Não tem nada mais. É aquilo, elas estão totalmente dedicadas. E também não gera o apego, né? Esses dias a Anne falou que, às vezes, o brincar é construir um carrinho gigantesco, cheio de coisa, né? E aí, quando terminou de construir, destrói, porque já foi aquele momento, que era o momento da construção que estava chamando a atenção, né? Que estava em criação. E, então, está sempre em criação, não está apegado, né? Está no momento, está sempre criando. É lindo de ver as crianças. Dá para aprender bastante. Isso que eu chamei de relação, né? De entrar em relação, pode ser uma criação. Em geral, quando a gente entra em criação, exige um risco. Eu principalmente sinto um risco, um medo inerente ao momento da criação. Abrir-se para a relação é um desafio para quem viveu até pouco tempo atrás ou até agora e de vez em quando entra em relação. Gosto muito de correr esse risco. Fico eufórico quando corro esse risco da criação. Eu tive essa oportunidade hoje. Veio uma pessoa aqui em casa, né? Aí começamos a conversar. E em certo momento eu pensei, tenho que olhar para mim, né? Eu olho para mim, o que eu tô sentindo. E dali a pouco o que ele estava falando, eu percebi que resolvia um problema meu. Assim,
Ele falou: eu sou essa pessoa que é muito racional e que tenta achar e que tem muitas teorias, e aí eu não paro de buscar, minha cabeça não para nunca, eu tô sempre buscando, porque nunca tá pronto, nunca tá o suficiente. E às vezes eu poderia estar num lugar de julgar e achar que ele está errado, eu estou certo, ou que ele está gerando um problema para ele. Ele estava tranquilo com aquilo. Então tá, eu peguei do que ele falou e pensei, eu agradeci ele por essa fala, disse, nossa, muito obrigada por essa conversa, porque eu estava me vendo num lugar assim um pouco de estar pesquisando coisas e não saber o momento de parar. E ele me relembrou disso, que eu posso parar a qualquer momento que eu achar que está me incomodando, né? Então, tu pega o que o outro falou, tá em presença, não tá julgando, e tu vai ver como é que aquilo vai funcionar para ti, né? Porque o outro não tá incomodado com o que ele tá falando. Então, as relações em presença podem gerar uma abertura muito maior, né? Porque um julgamento, ele não é presença, né? Se for pensar, ele é baseado numa coisa que passou ou numa projeção. E veio isso agora, assim, que um julgamento não é presença. Eu acredito nisso, que no aqui e agora, que o julgamento não é presença. Ao mesmo tempo, me vem que depois de acontecido o julgamento, que ele foi como tinha que ser. E não é assim de aceitar tudo. É perceber o necessário do que foi. E o necessário para o agora, ele pro agora. Eu sinto que o necessário para o agora, ele vem de um lugar de presença. Quando eu estou presente, é o momento em que eu consigo acessar o necessário daquele momento, na relação com o outro. Que foi o que tu acabou de falar. Eu escutei o que ele me disse e, ao invés de levar para o pessoal, percebi o que era o necessário daquilo que ele estava falando para mim. Afinal de contas, quando eu estou escutando algo, isso está vibrando aqui dentro de mim. Para mim, a minha relação com a presença, e até ouvindo um pouco de vocês aí, eu acredito que ela está muito relacionada a essa questão da escuta, né? Da escuta verdadeira, da abertura que você traz para o outro e para ti mesmo, né? Eu consigo perceber que a gente consegue visualizar e sentir essas outras coisas que estão ao nosso redor e visualizar dessa maneira com que a gente está trazendo aqui, né? A questão da música faz algumas relações com o nosso dia a dia e já conversa com alguém e aquilo também faz a relação com, pera, isso aqui também é comigo. Eu acredito que é muito quando a gente literalmente, né, traz o estado de presença. Eu acho que está muito conectado um com o outro ali, com a escuta, né? Acho que quando você para realmente, para com todos aqueles ruídos que estão de fora e deixa somente o que está acontecendo ali naquele momento, aí fica mais fácil, acho que, de adentrar e a gente filtrar aquilo e até fazer sentido para alguma coisa que às vezes é de complicações nossas internas, né? E que o outro ali também está refletindo aquilo, né? Eu tenho exemplo bem claro aí de eu conversando com a minha namorada e, tipo, enquanto a gente não solta o celular verdadeiramente, né, naquele negócio de, tipo assim, tá, soltei e deixei de lado, mas assim, literalmente soltar e falar, pera aí, vamos conversar mesmo. Eu acho que quando a gente opta por de verdade desligar um pouco ali do lado de fora, eu acho que a gente consegue ter conversas mais profundas, trocas mais verdadeiras, né? Se o propósito é conversar na presença com o outro ali e presencialmente, com certeza. Que é aquela coisa, né? Onde é que está teu foco? Onde é que está o teu foco? Onde é que você está colocando a sua presença? Às vezes estou dividindo a minha presença. Uhum.
Vou me acusar no papel de mãe, que mãe se vê muitas vezes nesse lugar. Eu tô dividindo a minha presença agora. Porque... Mas sempre que possível, né? O foco ele é. Olha eu falando de foco. Cancela. Sim. Quando é uma escolha, né? Acho bárbaro quando é uma escolha, é um talento dividir essa presença. Tipo, tô escolhendo brincar aqui com esse negócio dessa tecnologia maravilhosa agora, enquanto converso com você. Uma coisa que eu consigo notar também, trazendo um pouco dessa questão de quando a gente vai se relacionar numa conversa, numa troca verbal ali, frente a frente, e a gente começa a querer trazer um pouco mais dessa questão da presença, até que a gente consiga chegar, vamos supor, em algum ponto de incômodo de alguém, a gente traz muita coisa externa, sabe? Eu tô falando por experiência própria, eu tive conversa assim com a pessoa, a gente traz muita coisa externa até conseguir chegar em alguma coisa que talvez a pessoa realmente queira dizer. Isso procede, isso também tem a ver com essa questão de até a gente chegar realmente, tipo, começar a soltar tudo aquilo que estava lá fora, que ainda continua comigo, por mais que eu desligue naquele momento, não é 100%, né? Ele vem vindo gradativamente até que eu realmente esteja ali conversando e me situando naquele lugar. Sim, quando tu traz isso, Eric, e a Maíra trazendo essa questão de ela, enquanto mãe, se sentir, por vezes, também dividindo a presença, né? Lembro que muitas mães, agora, durante essa quarentena, ou pais, inclusive, né? Tendo que trabalhar em casa e se sentindo também divididos. Porque um pouco trabalha, um pouco cuida da criança e fica nessa. Mas eu percebo que assim, lembro de uma live da Ivana, logo no comecinho da quarentena, e ela falando, eu puxei meu local de trabalho para onde a criança fica também ali brincando, dou atenção devida, né, dou o melhor de mim a ela, e digo, filha, agora a mãe vai trabalhar aqui, e se tu precisar eu tô aqui. E aí, na verdade, tu continua ali em presença, mas o teu foco tá agora no trabalho, né? E daqui a pouco a criança solicita, então teu foco vai para lá, vai para onde precisa. Né? Não é aquela coisa assim também que pode ficar aparecendo assim, nossa, mas eu tô com a criança em casa, então quer dizer que em nenhum momento, né, eu vou poder fazer minhas coisas, em nenhum momento eu vou ter um tempo para mim, porque ela tá sempre me solicitando. Ver o que a criança precisa e depois volta. Com muito carinho, é importante dizer que estar presente para uma criança não quer dizer estar só para ela. Porque não tem como estar para ela se você não estiver para você. Então, se você escolhe ter um tempo, tem gente que chama de tempo de qualidade, como se os outros não fossem. Olha, um tempo que um adulto dedica para si, de todo o coração, próximo a uma criança, mas dedicado só para si, é um momento de referência inestimável para aquela criança. Está vindo várias vezes, né, a publicação. A melhor referência para uma criança, um adulto realizando-se. Então, um tempo de presença para você mesmo, que você canta pela casa, um tempo de presença para você mesmo, que você está trabalhando, fazendo aquilo que ama diante da criança, um tempo de presença para si mesmo, limpando uma cozinha.
Ou fazendo nada. Ou fazendo nada. Deitado na rede com um matinho na boca. Alá Chico Bento. É um baita tempo de presença. O que eu sinto às vezes é que esse tempo de qualidade que a gente escuta muito falar vem no lugar de uma justificativa. E aí que eu vejo e aí quando tu traz isso de esse tempo de qualidade, esse tempo de presença, vejo que tem ali uma sutil diferença, que é usar quando eu uso, né? Quando eu trago esse tempo de presença, essa presença, que o que eu ouço muitas vezes me remete muito a uma justificativa. Tipo, passo o dia inteiro trabalhando, não tenho tempo, então 5 minutinhos eu justifico, né, dizendo que é de qualidade. E aí, sei lá, às vezes isso me dói porque eu vejo que vem de um lugar de justificativa. Mas isso e às sou vezes eu. para compensar algo, e tá tudo bem. Beleza, o que foi feito até agora, né? Se fizer sentido, e tão somente se fizer sentido, observar as pequenas escolhas. Vou ficar 5 minutinhos aqui com você, pra gente brincar, e depois vou trabalhar, tá? Porque eu preciso trabalhar. Talvez olhar para essas pequenas escolhas e perceber que você pode ir trabalhar naquele momento para estar inteiro no trabalho e depois brincar e estar inteiro na brincadeira. Ou antes, brincar inteiro e tudo bem antecipar, né? Filhote, daqui 5 minutos eu vou trabalhar. Agora eu estou aqui com você. Não vem de uma experienciar essa comunicação que é clara, que é objetiva, o que eu escolho, decido, decindo, eu deixo de me dividir e me integro. Agora eu estou aqui. Daqui 5 minutos eu vou trabalhar, mas agora eu estou aqui. Mas é a mesma coisa que tu falou antes, Max. É a mesma coisa. Se estiver vendo isso gravado, volta um pouquinho e tenta perceber a diferente nuance, o sentido diferente que toma. Porque às vezes a diferença não está nas palavras que são ditas, mas como elas são ditas, como elas saem daqui. Né? Se eu falo, daqui a 5 minutos eu tenho que trabalhar. E eu fico ali aqueles 5 minutos, mas pensando nas coisas que eu tenho para fazer, eu não estou ali. Se eu digo, tô aqui brincando, mas daqui a 5 minutinhos eu preciso trabalhar, tá? E aí eu tô comunicando isso dentro de um lugar de neutralidade, de comunicação clara e verdadeira mesmo. O que quer dizer comunicar num lugar de neutralidade? Olha para isso que tu tá comunicando e tem algum resquício de tensão? Tensão porque não devia, tensão porque está atrasado, tensão... Não está neutro. Primeiro tem algo a olhar. Essa tensão é um sinalzinho, é a luzinha esquisita que apareceu no painel do carro para olhar qual é o defeito, qual é o desequilíbrio. E daí olhou, integrou, quer dizer, decidiu, descindiu, integrou. Beleza, lugar de neutralidade. Estou aqui agora. Daqui 5 minutos eu tenho que trabalhar, mas agora eu estou aqui com você. Como é que integra? Como é que integra? Acho que a gente pode falar isso no próximo podcast. E dar um podcast inteiro e meio. Ai. Integrar, a gente integra aquilo que não está íntegro. Que não soa harmônico. Ou seja, que está em desarmonia, ou seja, que está em desequilíbrio. Está dividido? Está dividido. Várias situações onde pode haver essa integração.
Uma delas, que eu acho assim, a situação mais fácil de perceber, é quando eu faço um julgamento. Ou seja, quando eu vejo no outro algo. Quando eu vejo no outro o egoísta, naquele momento que eu vejo no outro egoísta, eu só vejo lá tão somente egoísta porque eu vejo em mim o oposto. Dividido. Qual que é o oposto de egoísta? Generoso. E daí o egoísta está lá e o generoso está aqui. E a brincadeira de integrar é ver egoísta e generoso ao mesmo tempo. Ah, mas isso é impossível. Fica para o próximo podcast. Mas é um processo importantíssimo para ancorar a presença, na minha opinião. Na minha vida tem sido importantíssimo para ancorar a presença. E no começo parece o fim de complexo. Bah! Depois, na medida que vai realinhando de pequena em pequena coisa, vejo que o que tu fala ali, o exemplo que tu traz, né, que tem uma tensão, se tem uma tensão, se tem esse incômodo, né, por deixar, avisar, né, que precisa trabalhar e deixar a criança, então, brincar, é algo a ser olhado. E quando tu traz a questão do integrado, né, deixar inteiro, ver as duas partes, eu busquei o verso da música, é a música Quereres, do Caetano, e aí tem um verso que ele diz: e onde não queres nada, nada falta. Porque eu percebo que me veio de novo isso, assim, muitas vezes esse lugar de tensão vem porque na minha história, eu brincava muito sozinha, eu não gostava, então eu não gosto de deixar meu filho brincar sozinho. Então, e aí eu venho querer suprir uma falta que ele nem sei se ele vai sentir isso quando. Porque uma falta minha, né? É um exemplo, né, dessa tensão, da onde pode vir essa tensão que eu sinto ao deixar meu filho brincar sozinho e aí ter que sair para ir trabalhar. Sim. Eu quero deixar bem claro aqui uma coisa. Existem pessoas aqui, nós dois somos dois deles, que não são pai e mãe. Nós não somos pai e mãe. E quando a gente fala, e dando um exemplo, falando que meu filho, meu filhote, é do ponto de vista de quem percebe o ser humano como o ser humano adulto como ser responsável pelas crianças que vivem nesse planeta. Que nós, enquanto sociedade, sejamos uma comunidade de aprendizagem. Que não setorizemos e coloquemos numa caixinha a aprendizagem, uma caixinha com fileira de gente, etc. Qualquer referência à realidade é mera coincidência. Integrar. E quando eu trago algum exemplo do que a gente vivencia aqui na Andorinhas, das coisas, né, das situações que nos são trazidas, e dentro da perspectiva do que eu sinto, inclusive, né, do que eu muitas vezes sinto quando as crianças estão aqui também. E quando eu percebo uma falta que há em mim. E aí eu vejo que eu estou projetando na criança. Se por acaso eu não gostava de brincar quando pequena, e eu sentia falta dos meus pais, então essa falta é minha, não é da criança. E aí eu consigo dissolver essa tensão, esse incômodo, ao dizer para a criança que daqui a 5 minutos eu preciso ir trabalhar. E que ela pode continuar brincando, se essa tensão existe. Um dos caminhos possíveis. Como ficamos? Respirar ajuda, né? Ficar presente. Respirar é necessário para estar presente. Nossa respiração nos dá dicas, né? De como a gente está. As inspirações, as expirações, as pausas
Palpitação, coração. Observar esse movimento. Para plena presença, talvez. Plena presença. Uma presença íntegra. Ela está consciente de si nos mínimos detalhes, né? O suor nas mãos. As dores do corpo. Que louco. Quando a gente está com a presença só fora, a gente passa o dia e aí chega em casa. Nossa, uma dor no ombro. Onde estava esse ombro o resto do dia? Que está doendo só agora. Ai. Onde estava o ombro? Quem está ouvindo pelo Spotify vai ter que ir no YouTube descobrir a piada. Piada corporal. Lembrei do filme Clique. Bem antigo, nem sei de que ano que é. Mas que ele opta, né? Ele opta por passar, por apertar ali o botãozinho do automático, por passar mais rápido e aquilo... E por toda vez ele ficar passando, isso eu não quero ficar vivendo de novo, muito repetitivo, né? E ele vai passando e passando a ponto de que entra no modo automático. Se descobre velho depois. Se descobre velho, doente. Descobre que pessoas morreram. E que ele não viu a vida passar. Filmaço com Adam Sandler. Que possamos estar em presença. Vamos fazer uma pausa? Au revoir! Au revoir! Au revoir!